Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 12. E o nosso tema é a oração de Paulo pelos Efésios. Irmãos, vamos ver nessa oração a preocupação do apóstolo Paulo referente à igreja de Éfeso, em referente às pessoas da igreja de Éfeso, em buscar a Deus e permanecer na presença de Deus. Jesus fez a oração sacerdotal na nossa lição anterior. Nós vemos a preocupação de Jesus acerca da oração. Um Deus, claro, feito homem. Agora nós vemos um homem também, um homem no caso, se preocupando com as pessoas. Amém? No nosso texto do dia, que está em Efésios, capítulo 3, versículo 14, diz assim: Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, eu estou me humilhando em favor de vocês. E na nossa síntese, a oração de Paulo pelos cristãos em Éfeso é um marco de ousadia, intimidade e fé para com Deus. Seus efeitos ainda hoje têm uma total influência nos crentes que formam o corpo de Cristo. Irmãos, a oração do apóstolo Paulo foi uma oração que foi escrita, foi uma intercessão escrita na carta à igreja de Éfeso, que está no capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 21. E por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Veja bem, a oração do apóstolo Paulo é o homem interior, é a pessoa no interior venha ter mudança, para que esse interior que vai mudar, que precisa mudar, venha, meus irmãos, florescer no seu exterior. Então veja que a preocupação do apóstolo Paulo era para que a igreja, para aquelas pessoas viessem ter uma comunhão mais íntima e mais próxima do Senhor Jesus, de Deus. E aqui no versículo de número 20, ora aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ele fala, nos ensinando, nos instruindo que Jesus pode fazer muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos abundantemente. Então, por quê? Porque Deus é detentor de todo o poder. De todo o poder. Não podemos imaginar ou pensar que o poder de Deus é um poder limitado. Não é um poder limitado. O poder de Deus não tem limites. E aqui nós vemos o apóstolo Paulo, ele instruindo, ele orando, ele intercedendo por essas pessoas, para que elas possam ter a consciência dessa realidade. E aqui na nossa introdução, Paulo na prisão em Roma, provavelmente levando-se em conta as informações que temos, sente necessidade de escrever à igreja em Éfeso. Os cristãos nessa cidade passavam por um momento de fortalecimento e as boas notícias chegaram ao teu apóstolo que buscou escrever-lhes uma carta. Em meio às suas letras, reflexões e apontamento, Paulo foi impelido a fazer uma das orações mais ousadas da Bíblia Sagrada. É essa oração que estudaremos nessa semana. Então nós vemos a preocupação do apóstolo Paulo com aquela igreja. É claro, meus irmãos, a oração não é só para aquela igreja. A oração, mas a oração foi só para aquela igreja. Não, irmãos, a oração ela se reflete na nossa vida. E as pessoas naquele momento, claro, além da igreja de Éfeso, também outros lugares também provavelmente tiveram acesso à informação dessa oração, e quem for inteligente vai pegar para si como modelo e vai pegar para si como ele estivesse orando por si também, por nós. Eu creio que o apóstolo Paulo também está orando por mim, para as pessoas que iam de vir na humanidade, assim como foi a oração sacerdotal de Jesus. Uma oração ousada, o cuidado para com a igreja. Irmãos, nós vemos que o apóstolo Paulo ele tinha um cuidado muito, muito, muito grande com as igrejas. Por isso que ele sempre fala, olha, a questão dos falsos profetas. Ele até, quando ele foi mais incisivo com a igreja de Corinto, escreveu ainda 2 cartas à igreja de Corinto. Nós vemos, meus irmãos, que o apóstolo Paulo ele tinha esse cuidado, ele amava a igreja, ele intercedia
pela igreja no sentido de pessoas, né? Ele intercedia pelas pessoas. Ele tinha esse desejo para que as pessoas pudessem melhorar a sua condição de espiritual na presença de Deus. É a mesma coisa nós. Quando nós oramos que nós precisamos de Deus, precisamos da espiritualidade de Deus, nós também temos que lembrar que outras pessoas também precisam da manifestação do Espírito, precisam se arrepender, precisam melhorar a sua vida diante de Deus. E aqui, na parte 2, de joelhos é melhor, para estar preso em Roma e sente-se movido a dirigir-se aos cristãos, falar-lhes, impondo-lhes as mãos. Mãos orar. Mas ele está preso. Como fazer? Então, é claro, meus irmãos, a gente sempre entende, né, que de joelho é melhor, mas o apóstolo Paulo teve um pouquinho de dificuldade para se ajoelhar, mas ele entendia que de joelho é melhor, né, e nós também sabemos que de joelho é melhor. Porque quando nós nos colocamos de joelho diante de Deus, irmãos, é claro, mas eu vou me colocar de joelho quando eu estiver na praça, estiver na condução, indo para o trabalho, no trabalho, não, meus irmãos, claro que não. Mas se você tiver a oportunidade de ficar de joelhos, claro que no trabalho a gente não está dando total atenção ali, porque a gente está falando com Deus, mas não é uma coisa mais íntima, mais fechada, a gente pode realmente abrir o coração, chorar, falar em línguas, ficar de joelhos, porque ficar de joelho é uma posição de humilhação. A humilhação de quê? Diante de um Deus que é Senhor. Essa é a questão que nós temos que entender, porque de joelhos é melhor. Parte 3, a ousadia de Paulo. A ousadia presente na oração de Paulo nos impressiona. Ele pede algo que é impossível de ser mensurado com exatidão. Podemos ter uma ideia do alcance das petições, mas jamais conseguiremos um retrato fiel de quão profundas e significativas são essas solicitações, né? Que solicitações é essa? Para que o povo pudesse ter uma maturidade, como vai continuar aqui o tópico, para que o povo pudesse desejar estar mais na presença de Deus, para que o povo pudesse entender qual é o poder de Deus, como o poder de Deus ele se manifesta na nossa vida. O povo, a oração do apóstolo Paulo era para que o povo pudesse ter esse entendimento. E aqui no tópico 2, o primeiro pedido de Paulo, fortalecidos pelo Espírito, o apóstolo Paulo pede que Deus fortaleça os cristãos com poder no seu homem interior. Irmãos, o apóstolo Paulo ele não está distribuindo chaves da casa própria, a chave disso, a chave daquilo, e não está prometendo que Deus vai te dar uma casa muito grande. Olha, eu oro para que todos venham ter bons meios de transporte, porque naquela época não tinha carro. Eu vou orar e vou interceder para que todos venham ter palácios. Irmãos, ter uma condição de vida essa é muito bom. Muito bom. E é bom que os líderes das igrejas, né, orem no sentido para que as pessoas da igreja possam alcançar e ter um bem, ter uma vida material confortável. Mas não é só isso, isso é o mínimo que a gente pode pedir, vamos dizer assim. O que a gente temos que pedir, o que a preocupação do apóstolo Paulo era com a vida espiritual das pessoas. Era com o espiritual, irmãos, das pessoas. E hoje, se preocupar com o espiritual, o pastor, ou o líder, ou o pregador, pregar uma mensagem espiritual já não está mais na moda. Buscar a Deus para alcançar a espiritualidade já não está mais na moda. Nós temos que buscar a Deus para Ele resolver os meus problemas. Eu tenho que buscar a Deus para resolver as minhas situações. Eu tenho que buscar a Deus porque eu preciso de um aumento. Eu tenho que buscar a Deus porque cada um tem o seu motivo. O motivo para para eu não formo chulo, né? Para eu, né? É feio. Mas é isso que está acontecendo. Mas o apóstolo Paulo, a preocupação do apóstolo Paulo para com o povo era que o povo pudesse ser fortalecido pelo Espírito. Orar para que o povo pudesse melhorar a sua vida espiritual em Deus, para que pudesse buscar mais a Deus, para ser fortalecido do Espírito. Porque a fortaleza, meus irmãos, a fortaleza dificulta para o nosso inimigo transpor aquilo que está fortalecido.
Porque quando a gente fala em fortaleza, fala em muros altos, em torres, e é realmente isso, os reinos fortificavam, fortaleciam as suas defesas para que o inimigo não pudesse atravessá-las. E é assim que nós temos que entender, para que o inimigo não venha ter acesso à nossa vida, como muitas vezes ele tem. E essa era a preocupação do apóstolo Paulo, e isso que falta em muitos dos nossos líderes. Aqui vai até uma crítica. Então, aqui na parte 2, o amor de Cristo. Duas figuras de linguagem são utilizadas na referência ao que o amor de Cristo deve representar ao modo de vida do cristão, arraigados e fundados. O amor de Cristo deve estar arraigado em nossas vidas como as profundas raízes de uma alta árvore e fundado como mais fortes alicerces de um edifício. Irmãos, isso é importantíssimo. Nós precisamos, os líderes precisam orar, e nós precisamos orar, interceder pelas pessoas, para que elas possam estar arraigadas, aprofundadas, fincadas na presença de Deus, para que não venham sair da presença de Deus, para que venham desejar mais a presença de Deus, para que venham crescer mais na presença de Deus, para que venham desejar mais agradar a Deus. É essa a mentalidade que nós precisamos ter, intercedendo pelo nosso próximo. Nós temos que ter essa mentalidade. Não podemos fugir dessa realidade que nós temos no nosso dia a dia. Não podemos. Não podemos fugir disso. Nós temos que estar fincados e aprofundados na presença de Deus. Mas não somente nós temos que orar para que outras pessoas também possam fazer a mesma coisa. Essa era a preocupação do apóstolo Paulo. Como aprender perfeitamente? Temos condições de compreender perfeitamente todas as dissensões, as dimensões do amor de Cristo e conhecê-la em toda a sua essência? Será que podemos ter em nossas vidas toda a plenitude de Deus? Tais propostas se mostram por demais inatingíveis para as nossas vidas, não é mesmo? O que Paulo tinha em mente quando se dirigiu com a petições ao Senhor? Essas são experiências que precisamos buscar. O apóstolo Paulo, a preocupação do apóstolo Paulo com a igreja de Éfeso e conosco e com todas aquelas pessoas naquele momento, é que as pessoas deveriam, meus irmãos, ter a noção e desejo de buscar a Deus, de falar com Deus, de orar a Deus, de investir tempo, porque ninguém gasta tempo com Deus, investe o seu tempo em Deus. Mas infelizmente hoje, nós temos desejo de fazer qualquer coisa, menos falar com Deus. Nós falamos que somos fortalecidos, que somos crentes, que nós somos porque eu vou para a igreja, mas nós não estamos fortalecidos e arraigados e aprofundados em Deus. Não temos comunhão com Deus na sua plena espiritualidade e unção que Deus pode nos proporcionar. Então saiba que essa oração que o apóstolo Paulo fez, ela atravessa o tempo e chega até nós. E nós precisamos, hoje, mais do que nunca, nos fortalecer na presença de Deus, aprofundar as nossas raízes das nossas árvores mais a fundo, porque uma árvore precisa crescer mais para baixo do que para cima, no sentido de estar firme na terra. E nós precisamos estar firmes em Jesus Cristo. Não é qualquer vento, não é qualquer situação, não é qualquer problema que nos vai tirar da presença de Deus, como está dizendo na palavra, nem a altura, nem a profundidade, eu não lembro muito bem mais ainda do versículo, vai nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus, mas de que forma que nada vai nos separar? Quando nós estivermos fincados e fortalecidos na presença de Deus. E essa lição e esse trimestre falou de oração, falou de busca, nos deu exemplos de busca, nos deu exemplo de oração, e nós temos que colocar isto em prática. Para uma pessoa ouvir um comentário da escola bíblica dominical de 15 a 20 minutos é horrível, mas ela passa
5, 6 horas assistindo a sua série favorita, vendo vida dos outros através do Instagram, do Facebook, vendo vídeos que não vai enriquecer nem nada a vida dela no YouTube. As pessoas investem o seu tempo ou gastam o seu tempo naquilo que não convém. Claro, não estamos julgando aqui para julgar quem faz, quem não faz, quem não é, se está certo, está errado. A pessoa precisa saber da sua realidade. E o apóstolo Paulo sabia da realidade daquele povo e é por isso que ele fez aquela oração. Amém? E a nossa conclusão. Nesta lição podemos aprender uma valiosa verdade. É o amor de Deus que impulsiona a igreja em sua missão diária. Levar todos os povos o ide do Mestre, amado, e manifestar o reino de Deus na dimensão presente. Enquanto vivemos essa verdade, é desenvolvida a nossa confiança acerca do que o Espírito de Deus faz por meio de nós, que vai muito além do que podemos imaginar. Isso permite que todos os que são alcançados pela mensagem tenham a oportunidade de sentir o desejo de salvação e sede pela vida eterna e a certeza da restauração em Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Você ainda que não é inscrito no nosso canal, está convidadíssimo a se inscrever e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique na paz.